Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasca-Soprates. Tio Spook aqui novamente para continuarmos mais uma segunda-feira repleta de informação, sabedoria, conhecimento e tirando dúvidas dos inscritos, por que não? Sim, muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre os vídeos publicados. Você esperou que eu não disse nada, que você fala que fez uns priques. E a gente está dando um tempo aqui para vocês para explicar cada vez mais sobre a espiritualité com os pés no chão, porque a espiritualidade também tem o seu lado racional, que é o que a gente vai explorar, ok? Eu detesto esse mundo de fadas que as pessoas criam, porque, de novo, desmistificar tudo isso é um puta trampo. Rapaz, é um trabalho monstruoso, mas vamos lá. Matheus Gomes, e aí, Susporoco, beleza? Gostaria de tirar uma dúvida, eu comecei a maratonar seus vídeos depois de ouvir seu podcast no Christian Figueiredos e aos seguintes, como sou super lego no que se trata o mundo espiritual, gostaria de saber como é possível você vibrar nos momentos em que aconteceram no passado, que no caso é o vídeo que você está reagindo, tipo, você saber onde exatamente tem espírito sem a câmera ter filmado. Tô amando seu conteúdo e todo o seu trabalho, abraço! Eu não entendi muito bem aqui, como é que é o negócio? Gravar, como saber? Tá, vamos entender. Todos os lugares possuem uma certa história. Por exemplo, se eu entrar numa casa que aconteceu um assassinato, as energias ainda vão estar vibrando lá. Eventualmente, se alguém morreu naquela casa e ficou perdido vagando por ali, durante o processo de limpeza de casas, ela vai aparecer. Então, por exemplo, algumas coisas elas vão surgindo, vão ficando mais claras à medida que eu entro no lugar e fico um tempo. Então você vai ver que sempre vai trazer uma informação maior e maior e maior. Então eu entro numa casa e fico só olhando. E eu fico puxando o histórico da casa, eu fico tentando ver se realmente aconteceu alguma coisa, ver se tem alguém que me traga um insight. Então, por exemplo, eu vejo um obsessor de vícios. Eu tento buscar para ver se ele está conectado ou não em alguém. Eu tento entender se ele pertence ou não especificamente a algum cômodo. E aí eu começo a montar um quebra-cabeça. E aí a gente começa a analisar, ver se realmente tem alguém que fez parte da história daquela casa e que tinha esses vícios que esse obsessor demonstrava. Se ele realmente estava conectado com alguém e esse alguém morreu, dá realmente para puxar uma série histórica do que aconteceu na casa e entender os fatores que ali estão. Mas se você me levar para o meio da Inglaterra e falar, tio Spook, aqui foi um campo de batalha onde reis se espancaram até a morte. Pode ser que nada aconteça, entendeu? Pode ser que eu fique olhando falando, ok, deixa eu ver se aparece algum obsessor da época. Não, então não consigo ter. Então, assim, de novo, a gente tenta puxar uma série histórica de ambientes baseado dentro desses critérios. Eu entro numa casa, tento ver a energia dos moradores que estão lá, a energia que está lá e que pertenceu a outros moradores, para entender a lógica das coisas. Caso contrário, eu não tenho o que fazer. Vou falar, ok, não tem nada aqui, eu não sei, não tem nada dentro da linha temporal que eu consiga trabalhar. Ok? Dentro desse critério. Vem um obsessor que está lá há muito tempo, que já conhece a casa, já conhece os moradores, já tem liberdade de trafegar pelos ambientes, então eu consigo montar um quebra-cabeça por meio da energia dele. Caso contrário, não rola. Tá? Isso daí não é evidência, até porque eu estou me conectando ao obsessor para puxar as emoções, as lembranças, e tudo aquilo que fez com que esse obsessor se conectasse ou à casa ou às pessoas. Tá? Otávio Silva. Parece o nome de radialista, não é? Com vocês, Otávio Silva. Boa tarde, aqui é o Otávio Silva. Tio Spook,
Eu vim pelo seu vídeo do zóios, orelhas, olhos, ouvidos, unha, no qual foi o meu primeiro vídeo seu. A minha dúvida é o seguinte: eu me interessei muito por tudo que você ensinou nos seus vídeos e gostaria de obter um pouco mais do seu conhecimento. Poderia me dar indicações de o que e onde estudar para que eu possa também compreender e sentir as coisas como você? Tem lá um vídeo da playlist 50 bilhões de fatos sobre minha vida. E de novo, eu já falei para vocês aonde eu trago e de onde eu trouxe todas essas informações. Isso daqui não é um fator oculto, a única coisa é que eu não posso apresentar essas informações porque elas são pagas, ok? Nada na vida é de graça. Nada na vida é de graça. Se você quer aprender, por exemplo, medicina tradicional chinesa, você vai até um centro de medicina tradicional chinesa e você vai aprender muita coisa legal sobre Qi, Chi, Energy, vai aprender sobre os 5 elementos, vai aprender sobre Yin e Yang, vai aprender acupuntura, vai aprender a acupressura, vai aprender a auriculoterapia, vai aprender muita coisa legal. Sabe, até mesmo as questões do sangue, fleuma, não sei o que, tá tudo lá. Já falei, pega a sua mochila, vai até um centrinho de terapias chinesas, pague para estudar, depois de 2, 3 anos, você vai ter uma formação dentro das práticas integrativas complementares no que diz respeito à medicina tradicional chinesa. Ah, você quer aprender, sei lá, Reiki? Existem escolas que ensinam Reiki, existem 3 faculdades que te dão certificado pelo MEC de Reiki, ok? Vai lá e estude. Ah, eu quero aprender essas leituras que você faz de bioenergia. Aí você vai ter que realmente ir para as Filipinas, você vai ter que ir para o Oriente e você vai ter que juntar uma bala, porque custa caro essas práticas. E você vai começar a desenvolver essas habilidades. Notando-se que precisa ter realmente essa habilidade da clarividência, da clareaudiência, das percepções sensoriais. Caso contrário, fica meio que só um curso vazio, tá? E tem meritocracia envolvido. Que tipo de meritocracia? Você vai fazer provas, e essas provas é que vão lhe dar essa possibilidade de você seguir em frente, tá? Existem barreiras. Dentro do budismo, você vai se deparar com técnicas legais de terapia, principalmente programação da mente, entender a mente humana. Você vai trabalhar muito essa questão da meditação, você vai aprender técnicas ligadas ao budismo Vajrayana, que refere-se ao Buda da medicina, e outras práticas que você vai utilizar para poder trabalhar e tratar pessoas, ok? Tem as questões de Liangong, Qigong, o Qigong médico, poxa, tem muito mais coisa. Mas assim, a gente já falou isso em diversos vídeos. Se você quer aprender, cara, a gente já deu o fio da meada. É só pegar a mochila e ir atrás. Você vê o Renanzinho. O Renan, que eu encontrei lá, no retiro, no templo budista que eu fiquei, ele pegou a mochila, andou 400 quilômetros e se enfiou no templo budista e ficou 1 ano morando no templo budista ali, sabe? Quer dizer, ele falou, eu vou fazer uma coisa que eu tenho idade para isso, posso hoje abrir mão de um tempo da minha vida e ficar morando no templo para aprender o que é. E foi o que ele fez. Hoje eu tenho 47 anos de idade, eu tenho uma responsabilidade com os meus clientes, meus pacientes, os quais eu atendo. Eu não posso ficar ausente durante muito tempo, caso contrário, eu já estava inscrito num retiro de 3 anos, na Suíça, no Oriente, para poder ficar ali, ou mesmo 6 anos dentro de templos para fazer uma escola monástica e virar lama. Poderia, ok? Por que eu não faço? Porque tem um canal e porque tem as pessoas que eu tenho compromissos de poder ajudar e atender. Eventualmente, uma hora pode vir a acontecer, quem sabe, tá? Mas tudo é um aprendizado. Hoje mesmo eu estou aprendendo técnicas completamente diferentes dentro do budismo, que são raras e que são para poucos aqui no Brasil. As pessoas têm medo dessas técnicas porque elas são muito powerful, são muito pesadas. E eu quis fazer, tá? Então, assim, já consegui umas bênçãos obtidas por essas técnicas e
estou atrás de pessoas, de profissionais para poder me ensinar. E esses profissionais só falam inglês, eles mal falam português. E eu preciso ter tradutores qualificados para poder entender o que eles estão falando, para receber o devido ensinamento, para poder seguir em frente. Tá? E custa caro, não custa barato. Hoje mesmo gastei quase R$1.000 comprando material para esse tipo de prática em educação. Sabe, quer dizer, em uma dessas práticas está ligado também um novo processo de encaminhamento de falecidos, perdão, tá? Então assim, o que eu falo para vocês é, tem que ir atrás, ok? Tem que ter dinheiro, tem que separar tempo e tem que ir atrás. A verdadeira espiritualidade custa. Você não vai enfiar o dedo no teu butico, ter um enlightenment e achar que você realmente se iluminou e que sabe tudo. Olha, não sabe, é sério mesmo, tá? De novo, subir numa bicicleta e dar 3 pedaladas não é dominar uma bicicleta. Eventualmente você vai cair. Então não adianta brincar disso. Então o que eu falo? Vão atrás. A gente já explicou onde se encontram essas técnicas. Budismo Vajrayana tem muita coisa legal. O bonismo tem muita coisa show do Oriente. Tô louco para sentar do lado de um mestre do bonismo, tá? Infelizmente por causa dessa pandemia, né? Obrigado, chinês! Por causa dessa pandemia a gente não... perdeu a chance de conhecer grandes profissionais de outras religiões. Obrigado, chinês. Para de comer morcego. Diego Sarmento. Rapaz, toma cuidado com seu sobrenome, hein? Fala disso por quê? Ah, beleza? Yeah. Eu sei que não é o objetivo desse canal, mas seria muito massa poder vê-lo tocando guitarra. Pena que você aí não ter iniciado na maçonaria. A instituição ganharia muito com seu conhecimento, mas eu não. Aí é que tá. Não é ideia de tocar guitarra, tá? Queria até mandar um abraço para Rafael Neri. Puta cara, show de bola. Recomendo muito os cursos do Rafa. Eduardo Ardanui também, outro dia me mandou um WhatsApp. Mandou mesmo, não é brincadeira, tá? Eu não consegui falar com o Edu. Edu, um grande abraço. Também é um puta mestre, tá? Eu gosto muito deles. O Silas Fernandes é um puta cara doido, mas eu adoro o jeito dele de ensinar sobre tecnologia. O Darta, do Dart Effects, é um cara que, assim, puta, dá vontade de pegar o cara no colo, porque é um cara muito gente boa. E, Darta, pode mandar os pedal aqui pra mim, viu, cara? Darta, manda esse vídeo pro Darta, pelo amor de Deus, tá? O D'Artagnan do Dart Effects, eu adoro os pedal dele, tô esperando lá o White Lion sair pra comprar, viu? O White Lion, é o White Heart dele. Eu gosto bastante, pedalzinho muito bom. Então, assim, não é um canal de guitarra, tá? Mas, eventualmente, quando eu tiver tempo, quem sabe eu não gravo alguma coisa e mostro pra vocês. Minha questão é tempo, eu não tenho tempo, é sério. Tá? Assim, eu vou começar uma licenciatura, eu tô terminando mais uma graduação, mais uma pós-graduação, então a minha vida tá muito contada, assim, em termos de tempo. Sobre a maçonaria, a maçonaria, infelizmente, assim, é um grande lobby. Se eu fosse entrar na maçonaria, era simplesmente para poder atender as pessoas da maçonaria e poder ter uma clínica para atender maçom, porque é só isso. Só isso, não teria mais nexo, juro, sabe? Maçonaria não ia abrir um complô dizendo todo mundo se inscreve no canal Spook Houses porque é uma ordem dos grandes mestres da maçonaria. Não, provavelmente era poder ali abrir uma clínica e poder ajudar as pessoas, em grande parte os maçons, dentro do que eu sei fazer, que são os tratamentos complementares, tá? Fora isso, a maçonaria tem seus ensinamentos fechados, tem seus ritos fechados, seja o rito de Cohen, rito escocês, rito de Mishmrain. Eles têm lá os seus procedimentos fechados. Eu respeito, mas para mim hoje nunca rolaria de eu me tornar maçom, mas nunca, tá? Não é algo que combina comigo. Eu prefiro muito mais botar uma chuba do que botar uma veste maçônica com as suas joias. Não rola. Prefiro muito mais botar uma chuba vermelha e raspar a cabeça e ir pro Nepal do que colocar uma roupa maçônica. Porque para mim hoje já não rola, tá? Mas, de novo, a maçonaria não é uma religião, é uma fraternidade. Em resumo, hoje, a maçonaria é uma grande fraternidade. Daniel Henriquez. Bom dia, seus Spocas. Eu estava vendo os seus vídeos e me surgiu uma dúvida muito curiosa. Faz alguma diferença
em nosso estado espiritual se escolhemos passar pelo processo de cremação ou sepultado? Faz. E é sério. Vamos entender. Uma das maiores fornalhas de cremação é no Vila Alpina? Não é, mas deveria, né? Vila Alpina ali, ali todo mundo volta pro pó. Mas bom, na Índia, né, existem essas fornalhas onde as pessoas são cremadas é aberto ao público, sabe? Então, assim, as cinzas acabam caindo nas pessoas, seus próprios mortos. Tem pessoas que meditam na frente ali dos corpos sendo queimados, que é uma maneira das pessoas entenderem a morte. E é tenso isso, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que morrer é uma arte. Eu conheci alguns praticantes budistas, não eram nem lamas, eram praticantes que acabaram falecendo e que me solicitaram o encaminhamento dessas consciências, e quando eu fui ver, eu nem precisava. Eles naturalmente fizeram a passagem de uma maneira esplendorosa, porque eles recebem a devida instrução de como fazê-lo. É muito difícil, e dentro das práticas naturais de você se desligar dos corpos e tudo mais, é um momento bem intenso onde algumas consciências búdicas elas podem ser utilizadas como um safely boat, né? Um barco que você vai utilizar para você ter essa segurança de trafegar entre a vida e a morte. Algumas consciências elas são mais fáceis e úteis para você poder ter acesso. Outras consciências elas são mais difíceis, mas se você consegue a chave para abrir essa consciência, é uma porrada. É algo assim impressionante. Então assim, eu busco sempre novos conhecimentos dentro do budismo, e uma dessas consciências que eu trabalho hoje é exatamente essa questão de entender a morte e poder ter uma passagem mais rápida para que a minha mente não tenha a dualidade ou dualismo de arbitrar entre, opa, eu acho que eu morri. Quando gera o eu acho que eu morri, a sua mente começa a interpretar e você não pode se dar o direito disso. Quando o seu corpo é sepultado, você dá a dualidade da sua mente, dizendo, mas eu estou me vendo ali, eu não estou morto, olha eu ali, eu só estou deitado. E aí isso é o suficiente para fazer com que você fique preso à sua vida, à sua matéria. Quando você está cremado, não existe o vínculo. É como se você tentasse usar um carro que foi carbonizado. Você sabe que não adianta você sentar e ligar o motor porque não tem motor, já foi carbonizado o carro. Agora, se você bate um carro, por exemplo, num poste, você vai querer entrar e tentar ligar esse carro para ver se ele funciona. Entendeu? Mas foi só um acidentezinho. O cremado, você vai olhar e vai falar, ok, o carro está inteiro carbonizado, eu sei que não tem nenhum porque eu sentar nele. Você já entende que aquele carro não é mais útil a você, que não tem como recuperá-lo. Entende a diferença de ser cremado e sepultado? O carro deu PT, foi totalmente carbonizado, acabou, você não tem como usar aquilo mais. É a mesma coisa o seu veículo, que é o seu corpo. Na hora que o seu corpo ele é cremado, você sabe que não existe mais você. Não existe mais como você se conectar a você. Quando você está se vendo sepultado, você não entende que aquele corpo está morto, porque você se vê. Entende a lógica? Por isso que o cremado, ele é a melhor maneira, uma vez que você não tem mais você. Boa, né? Samuca! Samuqueira aqui, brody. É o seguinte, ali o Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Samuel, vulgo Samuca, o rei da sinuca. Tem uma dúvida aí, brody, a respeito das limpezas. Vamos lá. Aí, ó. PQ, você não pode, não faz ou não deve fazer uma limpeza em um cemitério? Eu posso fazer, desde que alguém pague por isso. Eu cobro por pessoa.
Então assim, se no cemitério tem enterrado, sei lá, 1000 pessoas, eu vou cobrar por pessoa. É sério isso. Eu não faço nada de graça. Por quê? Porque eu pago muito. Veja, um retiro budista meu sai em torno de 3 a 4 até 5 mil reais. O que eu pago para ficar num retiro budista. Beleza? Meus produtos que eu utilizo, que eu consumo, eu pago em dólar, porque vem do Nepal. Então, eu pago 5 vezes mais caro para poder ter produtos e ajudar famílias nepalesas. Meus objetos de prática, eles são handmade, feitos à mão, por pessoas qualificadas, que eu tenho certeza que vão fazer um melhor. Eu pago por isso. Meus livros de prática hoje estão vindo dos Estados Unidos. Eu tenho 3 encomendas vindo dos Estados Unidos, o qual eu tive que pagar imposto para liberar. Paguei caro para que meus livros de prática chegassem. Esses livros não tinham aqui no Brasil. Eu tive que comprar fora. Custa caro, eu pago 5 vezes mais caro. Então, eu não faço nada de graça porque eu pago muito para existir nesse país. Então, infelizmente, a vida é assim. Se alguém quer um serviço meu, vai custar tanto. Quer limpeza de um cemitério? Eu limpo com o maior prazer do mundo. Vai ter que pagar por cada pessoa falecida no cemitério, para que eu possa limpar as energias de lá e encaminhar essas consciências. É assim que funciona. Se você conhecer um dono de cemitério que tiver bala para chegar e falar, Rodrigo, tá aqui, ó. Eu faço com todo o maior carinho e eu ainda gravo para colocar no canal o dia que eu limpei um cemitério, tá? Mas de novo, infelizmente, o morto não é meu, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Quem ficou foi ele, não fui eu. Então eu acabo cobrando por tais serviços. A vida é assim, tá? Então, eu faço com o maior prazer limpeza de cemitério, tá? Tem até práticas budistas que eu estou hoje treinando para poder fazer, utilizando ferramentas budistas para isso, tá? Então, tem cerimônias antigas, xamânicas, que a gente faz até um encaminhamento dessas consciências por meio de cantos e por meio dessas práticas, tá? Então, assim, é bonito de se ver, mas é uma batucada bem alta. Então, faço, mas, de novo, custa. Vini! Olá, Tspoké! Beleza? Recentemente eu vi a sua análise sobre o vídeo do Cronis, se gravando dormindo. Em um momento você disse que ele acordava com sustos como se tivesse algum ser tentando manter contato com ele, na região do pescoço, mais ou menos na altura do peito. Eu queria saber se, sempre que acordamos com esses sustos, quer dizer que tem algum ser tentando tocar em alguma região do nosso corpo. Eu venho sofrendo com isso ultimamente e eu queria saber se é realmente isso ou foi só aquele caso. Vini, como é que eu vou saber, cara? O vídeo do clone, eu vi o que estava acontecendo. Na sua casa, eu não sei o que está acontecendo, Vini. Então, assim, eu não posso pré-determinar nenhuma condição sem ver ou sem ter uma análise qualitativa e quantitativa sobre os fatos. Quando eu realmente tenho uma bagagem de mais de 30 anos de religião, de estudos, e eu vou na casa das pessoas há quase 20 anos fazendo todo esse processo de tratamento, de limpeza, eu tenho uma bagagem qualitativa e quantitativa para mensurar certas coisas. Eu não posso pré-determinar condições que não existem. Quer dizer, uma pessoa chega para mim e fala, tio Spook, eu tenho dor de cabeça constante, eu acho que é um obsessor. O que você acha? Eu acho que você devia ir no médico. Não se pode pré-determinar essas condições dessa maneira. Então eu não sei o que tem na sua casa, eu não sei o que tem em você, eu não sei o que tem no seu quarto. Eu não posso pré-determinar condições sem analisar nada. Eu preciso ver uma foto do seu quarto, uma foto ou um vídeo do seu quarto, bem como saber o que acontece na sua casa. E aí sim, espiritualmente, eu posso fazer uma análise dentro da sua casa e dizer se tem alguma energia no seu quarto capaz de uma possibilidade de fazer algo a você. Caso contrário, você vai ter que ir no médico buscar ajuda. Já que a gente vai olhar o cachorro pelo rabo, ok? Novamente, existem problemas físicos, emocionais e mentais e problemas espirituais.
Se você acha que é um problema espiritual e olhar o rabo do cachorro e falar, não tem problema espiritual aqui, então você vai ter que tratar toda essa parte física, emocional e mental. Eu não posso pré-determinar condições espirituais sine qua non, ou seja, que é aquilo factível, pronto, acabou. Porque existem fatores que são gatilhos para uma pessoa. Existem certos obsessores que causam depressão. Por quê? Porque eles eram pessoas depressivas que morreram. E eles vibram a depressão. Na hora que uma energia dessa se aproxima de uma pessoa que tem já possibilidades de ter depressão, ele leva o quê? Um gatilho. Esse gatilho leva uma pessoa a começar a desencadear essa questão de eu acho que eu estou com depressão. Começa a sentir a depressão, começa a materializar a depressão em si, começa a ativar a sua mente depressiva e atrai essas energias de depressão como uma verdade, dizendo aquilo é uma depressão, ponto, acabou. Embora médicos possam falar que não é uma depressão e simplesmente a vontade do indivíduo de sentir e querer ser depressivo, não necessariamente é uma depressão. Mas ele puxa a energia da depressão como uma válvula de escape à sua realidade. Então eu não posso predeterminar nada a ninguém sem ver laudos médicos e ter noção do que está acontecendo, ou mesmo observar a casa de um indivíduo para poder verificar se o que ele alega estar passando é espiritual ou não. Ok? É isso que vocês têm que entender. Não se vive em chutômetro. Tem que buscar realmente uma orientação correta para ter respostas. Vamos continuar. Matheus Rodrigues Rocha. Bom dia aí, caro Rodrigues. Tem uma dúvida sobre, em relação às pessoas que desenvolvem a sua sensibilidade através de estudos e conhecimentos como você. Nunca me passou pela cabeça, mas depois de assistir um vídeo, um trecho seu do podcast Eu Fico Louco, onde você faz participação, comecei a refletir sobre. Existem pessoas com conhecimentos como os que você tem, com abertura e capacidade de clarividente, não, clarividente não existe, é clarividente, como as que você tem, mas no entanto agem de maneira antiética, pacas. Você já conheceu pessoas tão capazes, tão conhecedoras do mundo espiritual, quanto você que faziam coisas que você não aprovava? Eu não... Assim, vamos lá. Vamos lá. É possível uma pessoa com muitos anos de caminhada, de conhecimento, se tornar uma pessoa maldosa? Claro que é. E eu já vi muito bandido agindo de uma maneira errada e que me fez levantar e ir embora. Sabe, Matheus e todos vocês, a espiritualidade, ela é uma coisa muito legal, mas ela tem um fator muito decisivo que é caráter. Se uma pessoa não tem caráter, não tem honestidade, ela é colocada à prova. E isso é uma grande diferença que acontece no Oriente, dentro de duas escolas antigas, e aí eu vou falar sobre a minha percepção, ok? Deixa eu só reiniciar a câmera que ela vai fechar o cartão agora. Há muito tempo atrás, existiam duas escolas monásticas, vamos colocar assim. Antes do budismo, na Índia, existiam grandes mestres sábios que traziam conhecimentos muito interessantes e que eles se aliavam muitos aos reis, porque eles eram figuras tão adoradas que eles tinham, assim, poderes mágicos, tá? Lembrando, nós estamos falando de uma época muito antiga, bota aí 4.000, 5.000 anos atrás, tá? Então essa galera tinha poderes mágicos. Esses poderes mágicos eram exatamente essas questões de vidência, clarividência, poder projetar a sua consciência para certos lugares, coisas desse tipo, tá? Só que essas pessoas, elas tinham caráter. Elas tinham capacidades tão nobres que o caráter delas nunca era colocado à prova. Por quê? Porque elas sabiam que se elas errassem, elas iriam perder toda a meritocracia que foi obtida pelos conhecimentos e, obviamente, por todas as práticas. Essas meritocracias, elas têm valor muito grande dentro daqueles que consomem do seu conhecimento. Então, uma vez que perdido a meritocracia, elas deixam de existir. Esses indivíduos, eles param de ter uma função para uma sociedade.
Espero que vocês tenham entendido isso. Eu não posso entrar tanto em detalhes. Com o budismo e as escolas budistas, esses ensinamentos eles foram tratados como algo muito delicado e eles passaram a ser trancados. E muitos foram esquecidos, destruídos ou realmente guardados. Os grandes mestres sábios começaram a surgir e renascer novamente, e esses ensinamentos eles surgem através de palavras como termas. Eles são ensinamentos nobres e que eles começaram a voltar a ser reescritos e ser ainda interpretados. Eu venho das escolas antigas desses grandes mestres que acompanhavam os reis. O caráter ele está acima de tudo, e é por isso que a meritocracia ela flui muito rápido. Por quê? Porque o caráter ele é base fundamental para uma espiritualidade sólida. E isso você não vê hoje no catolicismo, no judaísmo e em outras religiões que não sejam religiões onde a pessoa é cobrada. Então você vê muito pastor bandido, você vê muito padre pedófilo, você infelizmente vê rabinos que também não agem de acordo com uma cultura, uma doutrina. O que você vê, por exemplo, são povos islâmicos. O Islã é muito forte com relação ao caráter e à conduta, tá? Nós não estamos falando dos radicais que distorceram o Islã. A gente está falando dos grandes praticantes do Islã de verdade. Então, quando você tem o budismo baseado no princípio do caráter e esses grandes mestres da Índia, o caráter ele é uma peça fundamental para uma meritocracia. Então, obrigatoriamente, esses ensinamentos eles vão aparecer para pessoas que têm caráter. É a peça fundamental para isso. Ao longo da minha vida, quando eu me deparei com pessoas que traziam e comercializavam esses ensinamentos antigos como garotos de propaganda de mestres do Oriente, e eram propagandistas mesmo, tá? Eles não eram merecedores desse ensinamento, até porque eles fizeram barganhas para tê-los. E são, assim, pessoas que são facilmente corruptíveis. Então o cara chega para um grande mestre desse tipo, do Oriente, e o mestre, ele recebe essa pessoa, ele vai lá e fala: ó nobre senhor, eu gostaria de ter acesso a certos ensinamentos para levá-los ao Brasil e poder ensinar as pessoas ali. O mestre olha e fala: ok, só que se você errar em caráter, ou você realmente for uma pessoa muito ruim, esses ensinamentos eles vão se voltar contra você, beleza? E eu vou ver a sua destruição, bem como a sua morte. Beleza. A pessoa se cagou inteira, ela prostituiu os ensinamentos, ela era uma pessoa muito ruim, uma pessoa que mentia, uma pessoa que era um propagandista sem vergonha desses ensinamentos. E essa pessoa caiu. Ela não conseguiu ser alguém. Ela viveu às custas da família dela, ela viveu às custas de pessoas que tinham dinheiro e poder aquisitivo para continuar comprando as coisas. Então foi uma pessoa que nunca teve realmente algo conquistado por si próprio. Sempre foi conquistado pelas suas próprias mentiras. E viveu e vive às custas do pai até hoje. Tá? Esse indivíduo deve ter em torno de 40 anos de idade e continua... Não, tem mais. Eu acho que tem mais. Deve ter em torno de 45 anos de idade até 50 anos de idade. E nunca trabalhou de verdade na vida. Isso eu vi, eu conheci esse indivíduo. E ele está simplesmente fudido na vida. Principalmente que esse mestre morreu. E ele ficou com essa dívida kármica. Esse cara, ele é ruim. Tá? Então essas técnicas desses grandes mestres da Índia, eles gostam de ver você se ferrar. Por quê? Porque o caráter é a peça fundamental e chave para você ser alguém na vida. E o mais engraçado é que depois que eu fui no Flow e tudo mais, esse cara veio mandando e-mail, veio querer voltar a falar, veio querer rastejar. Rastejar não, ele se impôs uma condição de superioridade à minha pessoa. Eu mandei ele tomar no cu, na hora. E até porque ele é um garoto comercial, ele é simplesmente um agente comercial de certos conhecimentos do Oriente. E eu paguei por isso, minha relação kármica com ele era simplesmente: toma o dinheiro, me dá o ensinamento
e eu vou entender e correr atrás de outros que sabem mais. E foi isso. E esse cara se ferrou. Então, assim, mau caratismo tem muitos, muitos. Pessoas bandidas tem muitos. Pessoas que se deixam levar pelo poder, muitos. Pessoas que são corruptíveis e que facilmente se prostituem com relação à grana, muitos. Eu nunca ensinei nada que realmente me foi vendido ou foi comercializado. Por quê? Porque não é meu, não me pertence. Por mais que eu tenha comprado esse ensinamento, ele tem direitos autorais, eles têm direito, copyright de outras pessoas. Eu não posso comercializar assuntos, conhecimento de terceiros no canal, porque não são meus. Então, assim, eu não prostituo o ensinamento. Eu mostro para vocês aonde eu os adquiri. Dentro do budismo, por exemplo, eu já tive pessoas assim, lamas, tá? Pessoas assim, tipo, high level, que tinham essas percepções que eu tenho. Não tão afiadas, não tão desenvolvidas, honestamente falando, tá? Pelo que eu percebi. Mas sim, tinham essa percepção mais simples de insights. Ok, os que eu conheci, tá? Os que eu conheci pessoalmente, tá? Os lamas que eu conheci pessoalmente, eles tinham leves insights. Mas existem histórias de lamas que veem exatamente o que eu vejo, tá? Os ditos obsessores que eu falo tanto para vocês, eles vinham tranquilamente, descreviam exatamente o que eu via. Inclusive, aqueles que eu chamo de carniceiros, eles também vinham, tá? E descrito isso por uma das tradutoras de um desses lamas que acabou falecendo. Lama não, Tulku, tá? Ele está acima disso. Então, assim, a gente vê muita coisa ruim acontecendo e eu prefiro ficar no meu canto do que ser alvo de bandidos, de ser alvo de pessoas que são estelionatários, pessoas que realmente eu sei por A mais B, porque eu os conheci pessoalmente, que são pessoas desviadas da conduta da espiritualidade, tá? De novo, a espiritualidade, ela tem o seu preço, a espiritualidade, ela tem meritocracia, e se você não age de acordo com a meritocracia, você não é digno de tê-la. Um exemplo, hoje eu estava fazendo oferenda para os mortos aqui em casa, eu faço geralmente 10, 10 e meia da noite, de sábado, tá? A Dani tinha pedido comida, deu 10 e meia, eu me tranquei no quarto e fui fazer oferenda. A pizza chegou, foi a comida que a Dani pediu, a Dani bateu na porta e falou, putz, já começou o processo? Já, e não vou terminar. Eu vou continuar aqui até o final, depois que eu terminar as oferendas para os mortos, aí eu vou e como a pizza. Por quê? Porque as coisas, elas têm a sua meritocracia. Se realmente eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu não vou deixar para depois. Ah, depois eu faço. Não, tá, tem que fazer oferenda para os mortos. Ah, eu vou comer uma pizza primeiro. É mesmo? Você vai comer uma pizza primeiro do que fazer realmente um processo tão nobre, tão bonito, tão, sabe, tão honesto para com aqueles que precisam de você? Você vai dar mais atenção à sua pizza, ao seu desejo mundano, à sua necessidade de alimento do que dar alimento aos outros? Então, assim, esse tipo de meritocracia, ela é dada àqueles que realmente seguem a espiritualidade de maneira correta. Senão, sinto muito, você simplesmente está prostituindo e sendo um mercador. Eu não sou o mercador, eu não vendo ensinamentos, eu mostro os caminhos para que vocês possam obter esses ensinamentos de uma maneira dos seus líderes. Então, mas é sério, essas diferenças dos mestres do hinduísmo, do budismo hoje que tranca as coisas e vai abrindo pouco a pouco para algumas pessoas, é nítido, tá? Então, assim, se me perguntarem que eu fui na vida passada, eu com certeza, eu fui um desses que andou do lado de reis e tinha já essas habilidades, tá? Hoje o meu acesso, obviamente, a esse grupo de conhecedores são raros no mundo desses ensinamentos antigos, e hoje o meu acesso é mais dentro de um templo budista tibetano, que é onde eu tenho que galgar degraus de meritocracia e provar por A mais B que eu tenho essas habilidades e que eu posso ser útil a eles, e do que realmente buscar uma escola desses grandes mestres hindus da antiguidade
para chegar, bater na porta e falar: oi, eu sou mais um de vocês, estou aqui sentado, bora conversar. Tá? Eu prefiro focar no budismo, que o budismo tem muita coisa legal e principalmente tem muita escala de meritocracia, muito show, que é legal fazer, tá? Até porque começa a pensar na próxima vida. É mais fácil achar um templo budista numa próxima vida do que a escola desses caras da antiguidade. É sério. Pensem no que vocês querem fazer na próxima vida. Comecem a galgar degraus hoje para que numa próxima vida vocês já consigam ter benefícios bem mais legais, habilidades e capacidades desenvolvidas, tá bom? Bom, então é isso. A gente já fez aqui 40 minutinhos de pergunta e resposta, tá? E só respondendo, tá? A última pergunta do Matheus é se eu aprovava ou não. Eu não tenho que aprovar nada a ninguém, tá? A única coisa é até onde eu consigo e posso ir com essa pessoa. Quando eu percebi que o cara, ele era mau caráter, eu levantei e fui embora. Não faço juízo de valores nesse sentido. Deixa o cara se arrebentar, a vida vai arrebentar esse cara, as pessoas vão processá-lo. Eu sei que ele quase foi preso numa dessa, tá? Então, assim, esse tipo de pessoa, você só observa. Como diria um grande mestre, observa, porque a espiritualidade vai sendo retirada pouco a pouco da vida dele. E foi, tá? E foi. Ele virou uma pessoa fria e só um mercador de conhecimento do Oriente. Quer entender que é bom, o cara não entendeu porra nenhuma. Então, é isso. Feito, feito. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por fazerem parte do canal X por Cascas Assombradas e principalmente pelas perguntas, tá? Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um profissional de terapias alternativas. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas complementares a gente complemente a medicina tradicional. Leia-se tratamentos às enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, uma vez que todo o nosso trabalho aqui ele é cobrado. Eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos algumas formas de doação. Um deles é o PayPal, seja membro, e o Valeu, que foi adicionado recentemente. Tanto seja membro quanto o Valeu, eles estão aqui embaixo. Seja membro, você clica, acho que doa até R$8. O Valeu, acho que você pode doar o valor que você puder ou quiser. Já teve gente fazendo doações, eu agradeço muito. O PayPal encontra-se aqui abaixo, o link. E aí vocês podem doar qualquer tipo de valor que também nos ajuda. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.